O assunto agora é mercado, é milho e vamos falar sobre principalmente mercado aqui no Brasil, também as influências dos Estados Unidos. Você acabou vendo aí como é que está a situação para a semeadura por lá para os norte-americanos. E para falar a respeito deste assunto, vou conversar agora pela internet com Vlamir Brandalize, que está aqui conosco e responde algumas perguntas do telespectador. Brandalize, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no canal do Boi, no Agricultura BR. E olha, nós acompanhamos algumas movimentações e a gente acredita aqui que está muito ligado a dólar em relação a preço de milho, que estava tendo até alguma acomodação durante essa semana, uma semana talvez de menor número de negócios, mas de qualquer forma o dólar mexeu com esses posicionamentos. Como é que você está avaliando esse momento do milho em relação à demanda e também moeda norte-americana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, o mercado do milho, esse primeiro semestre, ele é bastante firme, né? A primeira safra foi bastante comprometida com a seca, né? Nós temos uma produção aí perto de 23 milhões de toneladas, e o primeiro semestre nós precisamos mais de 30 milhões de toneladas para atender a demanda, e os estoques de passagem eram muito baixos. Com isso, vai ficando pouco milho ofertado internamente. As importações agora em diante perdem o ritmo também, né? Então, o pouco milho que aparece, ele está bem valorizado. Por isso que o mercado segue firme. Hoje, para importar milho, o milho americano chegaria acima de R$ 93 nos portos. Então, não tem como baixar muito o milho no primeiro semestre, né? Então, o pessoal da safrinha vai pegar um mercado bastante firme aí na boca da colheita. Isso é bastante positivo aí para o setor do milho, né? Brandalize, a oferta no Brasil ela é muito restrita, mesmo quando a gente projeta a colheita da segunda safra, uma segunda safra que vai ficar meio fora de janela, né? Vai ser desenvolvida fora de janela, o que traz algum tipo de risco, mas mesmo que se considere os resultados que estão sendo hoje esperados, ainda assim é uma situação muito equilibrada de oferta e demanda, trazendo essa restrição. Isso traz manutenção para os preços para o milho no Brasil, para as cadeias integradoras e cadeias da carne, principalmente? Olha, é complicado para o setor da ração porque já estão apertados, né? O setor de ovos, o setor do leite, o frango, o suíno independente, todo esse pessoal está sofrendo. Então, o custo do milho aí já acima de R$ 90 junto às granjas, para muitos ele está inviabilizando. Então, a partir de abril agora, já há um indicativo que uma parte do alojamento de frangos, do pessoal com as galinhas de postura, o próprio setor do suíno, ele deve ter uma acomodação e uma redução de volume de demanda de milho. Então, talvez haja um equilíbrio a partir do mês de maio em diante, com menor demanda interna, e isso vai tentar aí se equilibrar as cotações, né? Porque daí o mercado tende a não subir mais, né? Por isso que o setor de ração aí já está apontando que está estrangulado. E também não é fácil para importar milho agora que nós estamos com muito atraso dos embarques de soja. Então, os portos estão tomados pela soja. E também nós vamos ter um atraso na entrada da safrinha, né? Porque nós tivemos atraso de plantio. E as colheitas, que em outros anos se dava lá no final de maio e começo de junho, agora nós vamos ficar para junho e julho e agosto, né? Isso vai comprometer o abastecimento inicial. Depois de agosto em diante, a gente espera que o clima seja favorável à safra e venha uma grande colheita, né, para tentar atender toda essa demanda interna e também a expectativa de exportações, né, porque nós temos um potencial de demanda de mais de 70 milhões de toneladas de milho nesse ano, internamente, e temos uma projeção de exportação de 35 milhões de toneladas. Então, para conseguir cobrir essa situação, nós teríamos que ter uma safrinha de umas 80 milhões de toneladas ou mais. E para vir isso, nós vamos ter que ter clima favorável. Não basta ser só o plantio recorde em área, como nós temos esse ano. Nós estamos com recorde de área, quase 15 milhões de hectares a nível de Brasil. Mas o clima de agora em diante vai ser muito importante aí para nós conseguirmos ter essa produção garantida, né? Então, tem muito tempo pela frente para ver se isso vai se confirmar. E por enquanto o mercado vai seguindo firme, pelo menos até o meio do ano ele segue firme, né? Brandalize, mudando de assunto, mas não muito, continuando falando de milho, mas principalmente
a semeadura lá nos Estados Unidos, já tem algumas pequenas áreas que começaram o cultivo. Eu estou pensando nisso, estou pensando nesse início de plantio lá nos Estados Unidos e também um relatório que nós vamos ter do Departamento de Agricultura norte-americano, que vai trazer posicionamento de áreas. Brandalize, você acredita neste momento que Estados Unidos optam por uma ampliação com área com soja, deve se manter equilibrada essas áreas, pode crescer sobre outras culturas? Como é que você avalia esse momento em relação a Estados Unidos? Olha, os Estados Unidos nesse ano, eles tiveram 2 anos ruins aí, climáticos, né? Nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, não foram bons para eles. Tiveram um problema com excesso de chuva, inundação, seca, tudo que é tipo de problema, né? Inverno longo em 2019, com nevascas até maio. Esse ano está caminhando tudo num próximo à normalidade, então provavelmente o plantio vai andar dentro do normal. Já tem as primeiras áreas, que nem você citou aí, plantadas no Texas e aqui na parte mais ao sul dos Estados Unidos, Mississippi, Arkansas, os estados mais no baixo do Mississippi. E provavelmente a partir do dia 10, 15 de abril já começa a avançar aí sobre o meio oeste. As chuvas ainda são pontuais, não normalizou bem, mas provavelmente no mês de abril elas venham, e aí haja um equilíbrio para o plantio. O que vem aí pela frente? O que a gente espera? Esperamos um crescimento de plantio de soja, sim, em função das boas cotações da soja e da rentabilidade que o americano está tendo com a soja. Esperamos um avanço também no milho, talvez um avanço de área mais tímido do que na soja, em detrimento tem algumas áreas de trigo que o pessoal não conseguiu fazer, elas, em função do clima desse último ano aí, foi muito ruim. Então, estão sobrando áreas que deveriam ter trigo e vão receber soja ou milho, e também tem algumas áreas de algodão que também devem receber o milho ou a soja, além de que áreas ao sul também, áreas de arroz aqui da parte sul do estado de Arkansas também podem receber um pouco de milho. Então, há uma expectativa aí de crescimento dessa área de milho para talvez uns 37 milhões 200, 37 milhões 300 mil hectares. Isso dá uns 500 a 700 mil hectares a mais que a safra passada. E a soja com otimismo maior, né? O pessoal lá, a gente tem visto o produtor mais animado com a soja. E como o plantio do milho vai andar dentro do período normal, o pessoal vai poder fazer o plantio da soja também cedo, se tudo correr no ritmo que está. No caso da soja, há uma expectativa de crescer mais, 2 milhões e meio a 2 milhões e 800, os mais otimistas falam até 3 hectares a mais de soja frente ao ano passado, que isso daria aí 36 a 36 milhões e meio de hectares de soja nessa nova temporada, e a soja avançando também em áreas tradicionais que ficam em pousio, em preservação ambiental, onde que o produtor recebe para não plantar. E nesse ano, em função da boa rentabilidade da soja, muitas áreas estão voltando a ter lavouras, e uma boa parte delas vai ser lavouras de soja. Tá certo, Brandalize, eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Um grande abraço a todos e obrigado pelo convite.